Boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bem? Que bom ter vocês aqui. Bom, olhando aqui a disciplina é português técnico, tá? Mas vocês são técnicos de transações imobiliárias, tá? Para vocês se sintonizarem aí. O que acontece? Eu coloquei aqui esse material que vocês vão olhar aqui no meu slide, eu peguei da onde? Eu peguei do material que vocês têm, que é da apostila de vocês. Existem algumas imagens que não estão na apostila de vocês, que eu inseri aqui no slide, mas praticamente toda a fala está inserida no material de vocês. Tudo bem? Então, tem todo o conteúdo, está ali no material. Vocês podem, amanhã, nós vamos fazer uma atividade avaliativa, tá? Que vai ser somada com a atividade que vocês farão, já fizeram, que são 5 questões, não é isso? É isso, né? Muito bem. E o que nós vamos falar primeiro, né? O que nós vamos falar primeiro? Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a língua, né? O que seria sobre a língua? Sobre a língua é um código formado por palavras, por meio da qual as pessoas se comunicam e se interagem entre si. Então, nós sabemos que a língua, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, nós temos aqui o russo, o guarani e assim por diante, tá? Então, nós temos as chamadas línguas naturais. Muito bem. Quando eu falo sobre língua, eu posso falar que língua e linguagem é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa, tá? Língua é um código e a linguagem é um processo de comunicação de uma mensagem entre 2 falantes, pelo menos, o que tem o destinador, tem o emissor, que emite a mensagem, e aquele que a mensagem é destinada, ou seja, o receptor ou destinatário. Então, tem que ter ali a mensagem, tem que ter o destinador, tem que ter o emissor. Tudo bem? No nosso dia a dia, convivemos com diferentes linguagens. Quais são? A pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais, os sistemas particulares, os signos, os logotipos, os quadrinhos, que nós vamos ver aqui. Eu coloquei para vocês aqui na abertura, eu coloquei um tipo de linguagem, que é a poesia. Eu gosto muito de poesia, né? Então, eu coloquei aqui, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Por que eu coloquei essa poesia para vocês? Vocês estão aqui fazendo técnico, né, em transações imobiliárias, estão tirando uma pedra do caminho de vocês. Não é verdade? É exatamente isso, né? E aí eu coloquei aqui um poema, esse poema é um poema concreto, que tem aqui a palavra Deus escrita com outras palavras, coisas divino, criador de todos, benevolente, eterno, infinito, onipotente, único, onisciente, onipresente, sapiência, suprema e essência. Essência, sapiência, né? Então, nós sabemos aqui a palavra Deus, tá? E aí, quando falamos sobre linguagens, né? Nós vimos sobre a música, nós vamos ver sobre a linguagem do teatro. Aí nós temos linguagem que é pintura, fotografia, o desenho. O trânsito também, ele entra como uma linguagem para a gente, tá? Quando você vê esse trânsito extremamente caótico, ele tem uma linguagem para a gente. Quer dizer, que se eu tiver um... Pode falar, por gentileza. Só tem uma apostila. Ela fez um resumo. Aí esse é o resumo. Isso. Exatamente. Eu coloquei isso no slide aqui. Exatamente. Eu peguei aquela apostila e coloquei aqui no slide. Entendeu agora? Eu fiz assim eu peguei aquilo para a gente... O que aconteceu? Eu peguei 91, são 91 páginas, né? São 91. E o que acontece? Amanhã nós temos que fazer uma atividade avaliativa. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou falando para vocês, olha, aqui, pega a visão, aqui está o conteúdo da prova.
Pega a visão, anotem aí. Aí vocês vão anotar. Tudo bem? Vocês entenderam? Anota aí, vocês anotem. Tudo bem? Entenderam agora? Porque é um resumo que eu fiz. Tudo bem? Então tá bom, tá? É ótimo. Ok. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Porque a gente fica ansiosa também. Tem uma ansiedade também, tá certo? Se eu estiver muito rápido, acelerado, vocês... Professora, volta um pouquinho. Eu volto um pouquinho. Porque eu gosto de falar. Entenderam? Eu gosto de dançar aqui também. Eu danço até cancan. Tá bom? Muito bem. Quando eu falo sobre linguagem, nós temos o quê? Falamos sobre essa capacidade linguística do falante que provém do meio que vive e sua classe social, a faixa etária, o sexo e o grau de escolaridade. Então, o que acontece? Quando eu vou me comunicar, eu tenho que observar tudo isso. Eu tenho que observar a classe social, eu tenho que observar a escolaridade, o sexo, tudo isso eu tenho que observar, tá ok? Quando eu observo isso, eu vejo que existe uma variação linguística. Nós temos um país enorme. E dentro desse país que nós temos vários dialetos, podemos dizer sobre isso, tá? Podemos dizer o seguinte, eu vou para o sul do país. Lá, eles falam, para o menino, ele fala piá. Né? Aqui nós falamos menino, falamos guri, não é verdade? Lá no norte do país, eu vou comer uma mandioca, eu não vou comer mandioca, eu vou comer uma macaxeira. Né? A pessoa fala assim, olha, vamos comer uma macaxeira. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei que fosse um prato espetacular. Quando eu vi que era uma carne com mandioca, eu falei, nossa, eu como isso, eu gosto disso aqui, carne com mandioca, né? É uma carne com a macaxeira. Ela colocou macaxeira, tá? Então, vocês percebem que essa variação linguística, ela influencia, certo? E aí, para vocês terem uma ideia, em 1930, a Dona Irã Barbosa fez uma música, Samba do Ernesto. E ele colocou aqui, Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás, nós fomos e não encontremos ninguém. Então, vocês percebem que lá em 1930, ele já estava colocando uma linguagem coloquial dentro de um samba, tá? Dentro de um samba, certo? Bom, essas variações linguísticas são as variações que ocorrem na língua motivadas por vários fatores. Eu quero que vocês anotem isso aqui. Isso aqui vai cair na prova, tá? Quais são os fatores que acontecem? Os fatores são gráficos, regionalismo, esses fatores são social, fatores profissional e são jargões. E são esses jargões usados. Por exemplo, eu vou ao médico, tá? Eu vou ao médico. Eu chego ao médico, eu falo, doutor, eu estou com uma dor de cabeça. Ele não vai falar para mim que eu estou com dor de cabeça, ele vai falar para mim que eu estou com uma enxaqueca, tá? São jargões usados pelos médicos, ok? Então, situacionais, o que são as situacionais? Se o falante estiver com a família ou amigos, ele vai usar uma linguagem mais despojada, uma linguagem coloquial, certo? Ele vai chegar para a família, para o amigo, ele vai usar uma linguagem coloquial, uma linguagem despojada. E aí, tudo bem? Como que você está? Tudo jóia? Certo? Agora, se ele estiver com a pessoa que ele vai comprar aquela fazenda, que vai comprar aquela casa, ele não vai usar uma linguagem tão coloquial assim, ele vai usar uma linguagem mais formal. Não é verdade? Olha só, os profissional, tem o profissional. Dentro do profissional existem os jargões. Exatamente. Dentro do profissional existem os jargões. Cada profissão existe os jargões. Por exemplo, vocês. Dentro da profissão de vocês existem alguns termos que vocês utilizam.
Exatamente. Tá certo? Somente vocês utilizam esses jargões. Tá certo? Tá? Então, isso aqui, esses fatores aqui, eles vão cair na atividade avaliativa amanhã. Ok? Então, amanhã eles vão cair. Tá certo? Então, amanhã eles vão cair. Então, quando ocorre uma comunicação, essa ação envolve 6 elementos, que é o emissor ou o remetente, a mensagem, o código utilizado, o canal, que é o meio para veicular a mensagem, o referente, o objeto ou situação de que a mensagem trata e, por fim, o receptor ou destinatário. Professora, eu não entendi nada. Nós vamos entender agora quando eu passar para outro slide. Posso? Quando vocês disserem que eu posso passar. Não entendi? Os fatores são 4. São 4, tá? São gráficos, regionalismo, social, que é o profissional, que são os jargões usados, as situacionais, que são os falantes, se o falante estiver com a família ou amigos, ele vai usar uma linguagem mais despojada. Se ele estiver numa situação formal, ele vai usar uma linguagem mais culta. Anotem, linguagem culta. Se ele estiver com uma linguagem formal, uma pessoa, ele vai usar uma linguagem culta. Tá certo? Tá? Ele vai usar uma linguagem culta. E sobre esse emissor, a mensagem, o código, o canal, para veicular a mensagem, nós vamos ver agora. Tudo bem? Posso passar? Posso? Ok. Eu fiz aqui, esse aqui não está na apostila de vocês, essa imagem, né? Mas para vocês entenderem o que quer dizer o que foi falado anteriormente. Anteriormente, foi falado que tem que ter o emissor, tem que ter a mensagem, tem que ter o receptor. Dentro dessa mensagem, tem que ter o código, que é a língua portuguesa, ou que é a língua inglesa, ou que é a língua francesa, algum idioma, tudo bem? E que tem que ter o canal, porque qual é o canal que pode ser? Pode ser através de um livro, de uma revista, ou pode ser através de uma... Oi? Pode ser através de uma imagem, certo? É um canal, onde ele vai surgir, tá? E o referente, certo? Então, quando eu falo isso, quando eu vou dar ênfase no emissor, a função da linguagem, ela é emotiva, tá? A função da linguagem é emotiva. Essa função da linguagem emotiva, ela é subjetiva, o predomínio da primeira pessoa, a visão intimista, ela é unilateral. O que quer dizer essa unilateral? Por exemplo, vocês estão desse lado aqui, você tem uma visão, tá? Ele tem uma outra visão. É uma visão diferente. Vocês não vão ter a mesma visão do que está tendo aqui. Eu estou desse lado, você está vendo a visão do meu lado direito. Ele está vendo o meu lado esquerdo. Não é a mesma coisa. Certo? Então, vocês percebem que existe uma visão mais unilateral. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a preocupação da função emotiva é a preocupação com o eu, com as opiniões, com os relatos pessoais, tá? Eu vou colocar aqui um texto em que existe essa função emotiva. 2 textos eu vou colocar, tá? Essa função emotiva vai estar presente na atividade avaliativa? Não. Essa função emotiva não vai estar no texto avaliativo amanhã, tá bom? Aqui. Quando Fernando Pessoa, é um poema de Fernando Pessoa, quando Fernando Pessoa colocou assim, não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade. Não sei, quando falo com sinceridade, não sou variamente outro do que eu, que não sei se existe. Você percebe que ele está preocupado com o eu, tá? Não sei se sou eu que a alma tenho. Você percebe que ele está preocupado com o eu. Nessa história em quadrinhos aqui,
também existe uma função emotiva. Ele está preocupado com o eu. Antes eu odiava ser eu. Esse aqui. Depois eu me acostumei a ser eu. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Então você percebe que ele está preocupado, centrado na visão intimista, na subjetividade, na visão unilateral. Tá certo? Preocupado com eu. Vocês vão estar mais preocupados com isso aqui vai cair na prova amanhã. O que quer dizer isso? Essa função que dá ênfase no referente, ênfase no assunto, tá? O que quer dizer isso? A função referencial, ela está focada na informação, ela está focada na cognitividade. Essa função é a função referencial, tá? Quando falo do referente, ela é uma linguagem objetiva, ela dá ênfase na informação, no conhecimento, esclarecimento. A linguagem é denotativa. Eu quero que vocês coloquem aí, ó, linguagem denotativa. A visão é universal. Os textos dão preferência para a terceira pessoa. Pode ser textos jornalísticos, científicos, teses, certo? Por exemplo, eu peguei a capa de uma revista. Na capa da revista, isso aqui está de acordo com o que vocês trabalham, tá? Vocês trabalham com o mercado imobiliário, tá? E eu coloquei aqui, a Tribuna Mato Grosso, mercado imobiliário e construção. A linguagem está objetiva, quando fala aqui, os rumos da expansão imobiliária, ela está objetiva. Quando fala que durante a pandemia, o mercado imobiliário local cresce, aposta em novos lançamentos e valoriza imóveis, a linguagem é objetiva, sim ou não? É objetiva. É objetiva. A linguagem é objetiva, ela é informativa, ela está centrada no assunto, certo? Ela está centrada no assunto. Tá ok? Então, é isso que vai estar presente lá na atividade de vocês amanhã. Tudo bem? A linguagem, ela é denotativa. Eu quero que vocês anotem aí, denotativa, tá? Denotativa. Linguagem denotativa. Objetiva. Referencial. Ok? Denotativa, objetiva, referencial. Seja bem-vindo. A lista de presença está aqui, tá? Quem não assinou a lista de presença, ela está aqui. Referencial. Tá? Ela está centrada no referente. Tá ok? Ok. Aí eu vou colocar um outro texto para vocês perceberem que ela está centrada no assunto, tá? Correios fazem novo feirão para a venda de imóveis. Vocês percebem que desde setembro de 2020, 52 imóveis da estatal foram vendidos. Nos próximos dias, o feirão de Correios vai vender imóveis da estatal em 5 estados no Distrito Federal. Ela é objetiva, essa linguagem? É. É uma linguagem denotativa, é uma linguagem objetiva, tá? Objetiva, certo? Ela está centrada no assunto. Qual é o assunto? O assunto é venda de imóveis, tá certo? Ok? Tudo bem? Até aí tudo certo? Entenderam? Ok. Agora aqui, essa aqui também vai estar presente na atividade avaliativa amanhã. Essa linguagem é uma linguagem, uma função que está no receptor. Vocês, por exemplo, vocês vão fazer muita propaganda para atrair clientes para vocês, sim ou não? Sim,
Com certeza, né? E aí, vocês vão fazer propaganda, vocês vão buscar clientes para vocês. Isso quer dizer que vocês vão fazer uma função apelativa, tá? Essa função apelativa, vocês querem influenciar, vocês querem convencer, vocês vão querer persuadir os clientes de vocês a comprarem a fazenda, as casas, sim ou não? Sim, não é verdade? Então, aqui, a função é chamada de conativa. Eu quero que vocês anotem, é conativa, tá? Conativa apelativa, tá? Ela mudar hábitos, influenciar, convencer, persuadir, ordenar, convidar, apelar, sugestionar. Ela sugestiona, ok? Ela sugestiona. Os verbos ficam no modo imperativo. Ela tem orações optativas, expressam desejos, referência direta no receptor. Então, ela vai estar direto no receptor, tá? E aí nós temos aqui feirão da casa própria. Ela está o quê? Quando você faz essa propaganda aqui, quando a Caixa faz essa propaganda, ela está fazendo, apelando, sugestionando para quem quiser comprar uma casa para ir nesse feirão. Concordam? Exatamente, né? Aí nós temos a função metalinguística. Essa função metalinguística é a função no código. O que eu falei que era código mesmo? Eu falei que era língua. No caso, aí era o idioma, a língua portuguesa, tá? Ela está no código, abordando o próprio código. O que quer dizer isso? Quando o poema fala de poema, ela está falando do próprio código. Quando a música fala da própria música, ela está falando do próprio código. Quando o teatro, ele faz um teatro representando um teatro, ele está fazendo o próprio código, tá? E aí, eu coloquei aqui, felicidades, mamãe. Oh, um livro, obrigada, Mafalda. Mafalda, ela é uma menina extremamente politizada. Ela gosta muito de livros. Então, ela vai oferecer para a mãe livros. E o que livro representa? Representa o quê? O próprio código, né? Ou, no caso aqui, ela ofereceu um livro, então está representando o próprio código, certo? Eu vou colocar para vocês aqui um outro texto que fala do próprio código. Gastei uma hora pensando em verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Você percebe que desse texto de Drummond, Carlos Drummond, ele fala do próprio poema. Então, é um poema falando do próprio poema. Então, ele está o quê? É uma função metalinguística. Tá? Ok? Aqui nós temos um texto não verbal que ele mesmo está se pintando. Escher fez esse texto lá por volta de 1900 e ele simplesmente... 1930, mais ou menos, ele fez esse texto, ele está se pintando, ele está fazendo o quê? Uma função metalinguística, tá? Ele mesmo, uma pintura fazendo a própria pintura, tá ok? Ele está se pintando. A função fática. A função fática vai cair. Vai cair. Função fática. A função fática é uma função que testa o canal de comunicação. Ela vai testar esse canal de comunicação. Como assim testar o canal de comunicação? Sabe quando você encontra alguém no corredor, ou encontra alguém no elevador, e você fala assim, nossa, mas hoje está muito quente, né? Cuiabá sempre foi quente. Mas hoje você não conhece a pessoa, mas você simplesmente abordou a pessoa. Você só falou do quê? Você só falou do calor. A pessoa falou assim, é verdade, hoje está muito quente, né? Você não falou, só falou isso. Ele está testando o quê? O canal de comunicação. Só isso, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, quem que nunca brincou, eu já brinquei, tá? Não sei se vocês brincaram.
do telefone sem fio. Tá? Nesse telefone sem fio eu já brinquei, testando o próprio código, testando o próprio canal de comunicação. Aqui, quando uma pessoa cumprimenta a outra, tá? E fala assim, e aí, cara, tudo bem? Tudo, e lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Ele falou alguma coisa aqui? Ele perguntou da família, ele perguntou se está tudo bem, a filhinha dele lá, a Maria, como que a Maria está? Ele perguntou? Não, ele não perguntou nada para a pessoa. Ele só está testando o canal de comunicação para passar aquele tempo ali, no elevador, no ponto de ônibus, em algum lugar, tá? Só para testar o canal de comunicação. Tudo bem? Até aí, tudo certo? Entenderam? Perguntas? Not question? Nenhuma pergunta? Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Nenhuma pergunta? Não? Então vou passar. A ênfase na linguagem poética. Vocês, professora, mas a senhora passou um monte de poesia. Todas são poesias, tá? A preocupação estética, a linguagem repleta de figuras, combinações sonoras, visuais, procura impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro. Jogo de palavras pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Você percebeu que elas estão presentes em quase todas as outras funções? Mas eu coloquei para vocês lá que ela estava presente na função emotiva. Ela está presente com mais ênfase na função emotiva. Ela está com mais ênfase na função metalinguística, tá? Mas também ela está presente na função da linguagem poética, certo? Por causa do jogo de palavras, por causa do visual, por causa do jogo de sonoro, certo? E aqui na pandemia, você percebe que essa imagem aqui, na pandemia, nós usamos algumas imagens para representar o abraço virtual, que nós não podíamos estar abraçando as pessoas virtualmente, né? E aí nós mandamos esses abraços virtuais. E aqui nós temos o giro. Você pode ver que essa poesia concreta, o giro, ele realmente faz um giro mesmo. Ele vai aqui, o giro, é uma poesia concreta, tá? O que representa esse giro? Representa muitas coisas. Se vocês forem analisar, esse giro dá volta ao que no mundo, né? Vamos analisar aqui o que acontece nesse giro que nós fazemos, nos nossos 24 horas, nos nossos 365 dias, é um giro, tá? Tudo retorna, né? E aí vocês percebem que eu posso fazer a análise diante dessa poesia, tá ok? Até aqui tudo bem? Entenderam? Perguntas? Essa não. Essa não. Só quando eu falo vai, aí vai. Tudo bem? Então a linguagem poética ela quer provocar algo, né? Não entendi? A linguagem poética ela quer provocar algo. Exatamente, ela quer provocar, né? Problemas da comunicação. Agora eu quero que vocês entendam que existem alguns problemas de comunicação. Nós escrevemos algumas frases e aí causa um tipo de problema, tá? Pelo estudo das variantes linguísticas e das funções da linguagem, é possível observar que existem várias formas de linguagem empregadas no ato de comunicativo. Na comunicação empresarial, escrita, deve prevalecer o uso da norma culta, tá? Da norma culta. A objetividade, a clareza e a concisão em uma preocupação primordial com a eficácia e a exatidão da comunicação. Resumindo, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que, na hora que eu vou me comunicar, eu tenho que escrever da melhor forma possível o que eu vou escrever, para quem vou escrever, tá? É muito importante isso. Eu tenho que fazer o menos, acaba sendo mais. Quanto menos eu escrever, tá? Ser conciso na minha linguagem é muito melhor, tá? Na produção de uma comunicação eficaz, é fundamental a simplicidade dos textos comunicativos, tornando a linguagem menos complexa e mais direta. Quando se fala de clareza, não pode haver ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Não pode ter duplo sentido.
Tudo bem? Mas, o que é ambiguidade? Já falei que é duplo sentido, uso indevido de pronomes, vírgulas. Eu vou colocar para vocês o quanto que a vírgula dá ambiguidade, tá? Pode causar ambiguidade. Embora a correção gramatical seja uma qualidade muito importante, no que se reporta às qualidades de estilo, uma redação absolutamente correta, do ponto de vista gramatical, pode se mostrar inaproveitável. Problemas decorrentes de falhas na estruturação da frase, da incoerência de ideias, da falta de unidade e de ênfase pode invalidar uma composição. Então, como eu falei, eu volto a falar, o menos é mais. Para quem vou escrever, para quem, quando, onde, por que vou escrever, é muito importante, tá? Essas palavrinhas são importantes, certo? O redator mostra sobriedade na linguagem, obtendo o máximo de efeito comunicativo com o mínimo de palavras, dispensando o supérfluo, as redundâncias, repetições desnecessárias, as frases longas, as adjetivações inúteis. A clareza e a concisão devem estar juntas, concorrendo prioritariamente para a eficácia na redação, reservando-se primeiro lugar a clareza. Então, tem que ter clareza na minha redação, certo? Por outro lado, não convém, certamente, exagerar na concisão, sob a pena de prejudicar a clareza, a inteligibilidade na construção. Eu vou colocar para vocês aqui alguns termos de má disposição de palavras, certo? Isso aqui são propagandas que foram retiradas das propagandas, tá? Por exemplo, estamos liquidando pijamas para homens brancos. Então, vocês percebem que a má disposição das palavras causou o quê? Causou problema na frase, certo? Nessa propaganda. Outra, precisa de babá para cuidar de crianças de 17 a 25 anos. Outra disposição de palavras, né? Na frase, vende-se cobertores para casal de lã. Casal de lã. Então, você percebe que também houve má disposição das palavras na frase, tá? Então, eu tenho que casar. O que eu vou colocar? O que eu tenho que vender? Para quem eu vou vender? Onde é? Tá? Então, tudo isso eu tenho que pensar antes de eu escrever, ok? Você percebe que na comunicação empresarial, a escrita deve prevalecer o uso da norma culta, tá? Eu quero que vocês observem bem isso aí. A norma culta, a objetividade, a clareza, a concisão. E aí nós percebemos sobre a coesão. Pode ser citadas as conjunções, os pronomes, os advérbios, ok? E aí nós vamos colocar o seguinte: os elementos microestruturais são elementos gramaticais responsáveis pelo ligamento do texto, conhecido como conectivos. Eu quero que vocês observem isso aqui, tá? Isso aqui, ele pode, exatamente, tá? O que quer dizer isso? Os elementos microestruturais são os advérbios, são as conjunções, certo? Esses elementos são responsáveis pelo ligamento do texto e eles são conhecidos como os conectivos, ok? Os conectivos são microestruturas textuais conhecidos como coesão. Elas são fundamentais para a estrutura do texto, pois são através delas que as frases são ligadas, permitindo ao texto a inserção no contexto em que está sendo produzido. Para que um texto seja coerente de acordo com o contexto apresentado, deve estar corretamente ligado. Eu vou colocar para vocês aqui uma frase, tá? Que foi colocado só ponto, foi colocado ponto, 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 e houve um entendimento do texto, tá? Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou. Escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou. Aqui você percebe que é um homem,
né, a vida de um homem. Por que é de um homem? Porque ele barbeou, né? Ele se barbeou. E aí você percebe que esse fragmento do texto, nele, verifica que não possui nenhum elemento coesivo, nenhum elemento, tá? Mas é possível compreender o sentido do texto sendo ele coerente, ele está coerente, ok? Ele não tem elemento coesivo, mas está coerente. Agora aqui, eu tenho conjunções, mas ele não tem coerência. Eu vou ler para vocês, tá? As janelas casa foram pintadas de azul, mas os pedreiros estão almoçando. A água da piscina parece limpa. Entretanto, é uma conjunção, tá? Foi tratada com cloro. A vista que tenho da casa é muito agradável. Você percebe que nessa passagem existem elementos coesivos, mas não tem o quê? Não tem coerência. Então, faltou coerência aqui, certo? Então, você percebe que aqui tem coerência, não tem elementos coesivos, mas aqui tem. Não tem coerência, mas tem elementos coesivos, certo? Então, as duas coisas, tem que ter as duas coisas juntas. Tem que ter elementos coesivos e tem que ter coerência, ok? Perguntas? Tem uma parte aí que esqueceu, né, no coletivo, as janelas... Não tem nem concordância, né? Nem concordância, existe nem concordância nominal, nem concordância verbal. Né? Nem a concordância existe aqui. Não é verdade? Muito bem. Quando falamos sobre texto, nós temos que entender que eles são escritos em parágrafos. Isso vocês sabem, né? Parágrafos, mas o que são parágrafos? Isso aí também está no material de vocês, tá? Parágrafo é uma unidade redacional que serve para dividir o texto em partes menores, tendo em vista os diversos enfoques. Quando se muda o parágrafo, não se muda o assunto. A rigor, deve ser o mesmo. O parágrafo apresenta partes bem distintas, dentre elas a mais importante é o tópico frasal. Ou seja, ideia núcleo que se estabelece uma relação clara entre a ideia principal e a secundária. Quando o texto é redigido de modo claro, coerente e objetivo, a margem de erros gramaticais é mínima, não comprometendo a eficácia da redação. Tá? Então, vocês percebem que tem que ter o quê? Todo o texto tem que ter seu parágrafo, mas eu tenho que ter, volto a falar, o menos é mais. Tá? O menos é mais. Perguntas? Nenhuma? Muito bem. Quando falamos sobre parágrafo, nós temos frase, nós temos aqui oração. Nós vamos entender o seguinte. Se eu não apertar aqui, tá bom, né? Né, Rodrigo? Quando eu falo sobre frase, oração em período. Frase. Existe frase nominal. Fogo. Tá? Digamos que eu olho ali e ali saiu uma faísca e pegou fogo ali. E eu vou olhar e falar assim, fogo, ninguém vai ficar parado aqui. Na verdade, todos nós vamos sair correndo. Não é verdade? Então, aqui eu tenho uma frase nominal, porque aqui não tem verbo. Certo? Se vocês estiverem conversando, eu vou dizer silêncio. Né? Eu vou falar aqui silêncio. Silêncio, tá? Então, você percebe também que aqui é uma frase nominal, tá? Agora, quando eu falo sobre frase, ela pode também ser verbal. A frase, pode ser a frase verbal. A frase verbal, ou, quando eu coloco aqui também, socorro, tá? Socorro. Né? Alguém pede socorro, alguém pode ajudar também. Né? Agora, na frase verbal, eu posso colocar o seguinte: socorro
veio a aula. Aí você percebe que aqui eu fiz uma frase verbal. Por quê? Porque aqui eu usei o verbo, veio a aula, certo? Eu usei a palavra socorro porque é o nome da mulher, é o nome da moça, tá? Socorro. E aí eu fiz uma frase verbal, terminei com ponto final. Você pode ver que todos aqui têm pontos, tem pontuação, né? Quando eu tenho frase verbal, eu vou ter o quê? Oração. Eu tenho verbo, eu vou ter oração. Então, aqui eu tenho frase verbal e também eu vou ter oração. Por que é oração? Porque tem verbo, certo? Tem oração, tem verbo, tem oração. Ok? Então, aqui, essa frase verbal, ela também vai ser chamada de oração. Então, quantas orações eu tenho aqui? Quantos verbos eu tenho aqui? Um verbo. Então, eu tenho uma oração, tá? Então, eu tenho uma oração. Então, eu vou ter aqui uma oração, porque eu tenho um verbo. Eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo. Agora, o seguinte, se eu tenho uma frase verbal, tenho uma oração, eu vou ter também um período, certo? Eu vou chamar de período também, porque eu tenho verbo. Tudo aquilo que gira em torno do verbo, tá? Eu vou chamar de período. E eu vou ter um período, esse período eu vou chamá-lo de simples. Por quê? Porque eu tenho quantos verbos? Um verbo só. Eu vou chamar de período simples, porque eu tenho uma oração, tá? Simples, porque tem uma oração. Ok? Então, vocês percebem que a frase, né? Todo esse aqui eu vou chamar de frase. É uma frase, é uma frase. É uma frase, é uma frase, porque terminou com ponto, tá? Mas que eu tenho uma oração, e se eu tenho uma oração, eu também vou ter um período. Se eu tenho uma oração, eu vou ter um período simples. Certo? Então, quando eu falo sobre frase, oração e período, é a parte da norma, da gramática normativa, que estuda as relações entre as palavras na oração e as relações das orações no período. E ele denomina sintaxe. Vocês não vai cair isso aí, né? Vocês não são professores de língua portuguesa. Para entender essas relações, você precisa saber primeiramente o que é frase, o que é oração e o que é período. Vocês entenderam o que é frase, oração e período? Deu para compreender mais ou menos? Deu para revisar um pouquinho? Deu para revisar? Deu? Ok. Uma pergunta, professora, mas é lá no texto anterior, lá do... O que pergunta? Os vínculos estruturais, o pessoal está em dúvidas dos dois exemplos, se um está certo, se os dois estão errados. Qual é o exemplo? Acordou, levantou, se acordou. Ah, tá. Vou voltar lá então. Eu vou voltar aqui. O que eu quero dizer, turma, não acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, é que nesse exemplo existe coerência, tá? Existe coerência, não tem elementos conectivos, não tem elemento que está ligando um termo no outro, certo? Tem coerência. No segundo exemplo, nós temos elementos conectivos, mas não tem coerência. Faltou a coerência aqui. É isso que foi colocado. Está explicado? Foi entendido? Está entendido? Tudo bem? Aqui tem coesão, mas não tem coerência. Aqui não tem coesão, mas tem coerência. Tudo bem? É isso que foi colocado. Tudo bem? Muito bem. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre gêneros textuais. Eu vou apagar aqui um pouquinho.
Eu vou apagar aqui. Até aqui tudo bem, que vocês entenderam o que é frase, oração em período, tá? Eu vou colocar aqui sobre quando falamos sobre gêneros textuais e tipos textuais, que está na apostila de vocês, tudo bem? Gêneros textuais são textos produzidos no nosso cotidiano. São características comuns. São facilmente identificados, relacionados às práticas sociais. O mesmo acontece com as outras estruturas dos gêneros. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nós estamos rodeados de textos. O outdoor, tá? Quando vocês produzem texto no outdoor, nós estamos ali. Chame o fulano, chame pelo zap, nós temos uma propaganda. Eu tenho aqui um texto, tá? Eu tenho um texto, tenho uma propaganda. É um gênero textual. Quando eu vou ao médico, ele me dá uma receita. Eu tenho um gênero textual, receita médica. Ele me passa essa receita, eu compro um remédio. Eu vou ler a bula do remédio. Eu tenho um outro gênero textual, que é a bula do remédio. Quando eu vou fazer uma comida, tá? Eu vou verificar que simplesmente eu vou ler a receita daquela eu vou ver a receita. Como que faz? Né? Aí eu vou ver a receita culinária. É um outro gênero textual. Então, vocês percebem que estou vendo, eu comprei um jornal, eu não compro mais jornal, agora é tudo online, né? Jornal online, é isso? Tá? Eu vou ler a notícia online. Essa notícia online é um gênero textual, mas tem pessoas que ainda compram jornal físico ainda. Tem gente que compra ainda o jornal físico. Gênero textual também. Dentro desse jornal físico, nós temos vários gêneros textuais ali também. Nós temos os classificados, tá? Nós temos as cruzadinhas, nós temos ali vários gêneros textuais dentro do jornal, ok? Nós temos vários outros textos, gêneros textuais. Nós temos o sermão, eu vou à missa. Quando o padre faz aquele sermão, é um gênero textual, ok? Muito bem. Agora, quando os gêneros textuais estão ligados a outra estrutura, as quais se organizam e apresentam determinadas composições linguísticas, chamados tipos textuais. Esses tipos textuais, essas composições, predominam. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, turma. Quando vocês estudaram sobre textos, tipos narrativos, tipos descritivos, tipos dissertativos, vocês estudaram sobre textos expositivos e estudaram também sobre textos injuntivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro desses tipos, tá, eles foram sendo colocados aqui. Por exemplo, quando eu tenho foco narrativo de o que, quando, onde, porquê, eu tenho aqui uma notícia. Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Né? Aconteceu o negócio do shopping, por exemplo. Onde aconteceu? Pegou fogo no shopping popular. Né? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu? Então, você percebe que isso é um gênero, isso aí é uma notícia sobre isso aí. Essa notícia, ela entra dentro
textos narrativos, porque é o foco narrativo, tá? Notícia, reportagem, nós temos aqui fábulas, crônicas, contos e assim por diante. Por quê? Porque tem o foco narrativo, tem o que, quando, onde, porquê, como, tá? Essas perguntinhas, elas têm que ser respondidas. Elas são respondidas, que nós chamamos de lead, tá? Elas são respondidas, todas elas aqui dentro do foco narrativo, esse é o quê? Nós temos as personagens, onde aconteceu, nós temos o tempo, tá? Quando aconteceu o tempo, onde aconteceu, nós temos o lugar, tá certo? Por que aconteceu, como aconteceu, tá certo? Descritivos. Os descritivos, eu vou fazer a descrição do lugar onde vocês vão vender. Por exemplo, eu vou descrever a fazenda que vocês vão vender. Vou descrever a casa que vocês vão vender. Tem tantos quartos, e os quartos são assim, tem piso, o piso é de tal coisa. Vocês vão descrever a casa que vocês vão vender. Então, nós temos o quê? A descrição de algo. Descritivos, vocês vão descrever algo. Descrever os ambientes. Né? Dissertativos, nós temos aqui teses. Nós temos aqui editoriais. Tá? Por quê? São textos argumentativos. Quando você fala de textos dissertativos, nós temos textos argumentativos. Dentro do texto expositivo, ele não é argumentativo, ele só expõe, ele não argumenta, tá? Ele não é numa notícia, mas ele só expõe o que vai estar acontecendo, mas não é uma notícia. Ele só expõe. Ele é um texto, ele expõe determinadas coisas. Ele expõe. Tá? E os textos disjuntivos, eles são textos, por exemplo, eu comprei um armário. Eu quero montar esse armário. Vem o que para montar esse armário? Manual de instrução. Eu vou fazer uma comida, eu preciso de uma receita, tá? Receita culinária. Textos injuntivos. Receita culinária. Receita médica. Bula de remédio. Tá? Então, vocês percebem que os textos disjuntivos, eles não são textos descritivos. Tá? Eles não são textos descritivos. Por quê? Porque dentro do manual de instrução, ele tem uma característica diferente da descrição. Tá? Dentro da receita, ele vai ter lá o material que você vai usar e como você vai fazer essa receita. Tá? Exatamente. Tá? O procedimento. A receita médica também, certo? Então, esses tipos textuais, essas composições têm características predominantes, certas estruturas morfossintáticas que variam de acordo com a função e a sua situacionalidade. Ao contrário dos gêneros textuais, os tipos possuem uma quantidade limitada de aspectos e os mais comuns são os narrativos, tá? Os mais comuns são esses aqui, que tem mais elementos, certo? Ok.
Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Eu quero que vocês anotem aí denotativa, denotação. Lembra que eu falei para vocês que na linguagem objetiva, a linguagem denotativa, tá? Isso aí é uma linguagem... Eu estou voltando um pouquinho para falar sobre a linguagem denotativa. E a linguagem conotativa, conotação, que não é a mesma lá da... Conotativa, ela é uma palavra que tem significação ampla, palavras cujo sentido extrapola o sentido comum, palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Agora, a denotativa, ela é uma palavra com significação restrita, palavra com sentido comum no dicionário. Eu vou ao dicionário e eu vou buscar no dicionário o sentido delas. Palavra usada de modo automatizado, linguagem comum, tá? É uma linguagem objetiva, denotativa, ok? Eu vou apagar aqui. Sim, eu vou apagar aqui enquanto escreve. Ela está escrevendo no quadro. Ah, está escrevendo no quadro. Ah, tá. Pode apagar? Posso? Ok. Muito bem. Depois o senhor não esquece de assinar a lista de chamada. Ok. Então, eu vou colocar para vocês aqui, esse aqui é uma linguagem conotativa. Também volto aqui na poesia, que tem a linguagem conotativa, a linguagem conhecida como a linguagem literária. Eu quero que vocês anotem aí, linguagem literária, linguagem conotativa. Linguagem literária, tá? Linguagem literária, ou seja, um texto literário é aquela que predomina as múltiplas interpretações, a conotação das palavras, tá? Linguagem literária. Aí eu coloquei uma poesia de Casimiro de Abreu, coloquei aqui, quem dera que sinta as dores de amores que louco senti, certo? E aí você percebe, a linguagem conotativa é também conhecida como a linguagem literária, ou seja, um texto literário, tá? Conotativa e literária é a mesma coisa. Exatamente, conotativa e literária, linguagem literária. Linguagem literária. A conotativa, eu não coloquei, mas é bom ter essa distinção, tá? Aí eu vou colocar outra. A linguagem denotativa é conhecida como a não literária. Eu vou usar a palavra não literária, por isso que eu estou colocando para vocês. Denotativa não literária, tá? Para vocês terem uma ideia, não literária. Linguagem denotativa é também conhecida como a linguagem não literária, ou seja, um texto não literário é aquele que predomina os sentidos reais, próprio das palavras, a denotação, uma linguagem objetiva, tá? Eu estou colocando para vocês porque lá na atividade vai ter uma linguagem não literária. O que é uma linguagem não literária? É uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa. Tudo bem? É isso aí. Tá? Aí eu coloquei aqui, a educação, principalmente na infância, determina as oportunidades que os cidadãos terão para garantir o futuro. Então, uma linguagem não literária, tá? Ela está sendo objetiva aqui. Né? Tudo bem? Posso passar? Aí vamos fazer o seguinte, as flores lindas da primavera já aparecem, uma linguagem denotativa.
As mulheres são frágeis flores. Conota. Os cães ferozes latem pouco. Denotativa. Pobres ladrões, cães da noite perdida e vã. Linguagem conota. O seu olhar ilumina toda esperança eterna. Conotativa. A luz que ilumina o dia é natural. Denotativa, que é o sol, né? Meu coração é uma escola de samba. Conotativa. O amor hoje parece fosco. Conotativa. Perceberam agora o que é conotativa e o que é denotativa? Ok. Bom, chegamos numa situação bacana, que é a pontuação, tá? Vai cair um texto com pontuação, vai cair um exercício com pontuação, e eu quero que vocês prestem bem atenção na vírgula, tá? Por que usar a pontuação? Os pontos são importantes, pois são eles que indicam a sua expressão numa frase. O texto mal pontuado se torna ininteligível, não é possível compreender as ideias do texto. Além disso, o uso ou não uso, ou uso de uma vírgula, por exemplo, pode mudar totalmente o sentido de um discurso, certo? Aí vou colocar aqui para vocês a primeira. Esse texto, ele está escrito, tá? Ajuda um ladrão, ufa! Por que não está aprendendo ele? Está uma linguagem coloquial aqui. Esqueceu a vírgula. Onde que ela esqueceu a vírgula? Percebeu, né? Então, na linguagem, na escrita, exatamente. Na escrita, tem que colocar. Na fala, na fala nós vamos... Ajuda! Um ladrão! Na fala, eu consigo fazer isso. Na escrita, o que eu preciso? É a vírgula que vai me dar isso. Ok? Carlos Santos Brechó, Florianópolis. Vendo meninas... Aceito o cartão. A vírgula foi colocada no lugar errado, né? Então mudou o discurso aí. Tudo bem? Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21 e 25. Vamos virar, meninas! O que faltou aí? Faltou o quê? Faltou a vírgula, né? Vamos virar, meninas! Vamos virar, né? Faltou a vírgula aí. Tudo bem? A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode mudar o que não quer. Aceito. Obrigado. Aceito. Obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar a opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Uma vírgula muda tudo, tá? A vírgula pode mudar tudo. Eu quero colocar aqui para você sobre o uso, o não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Olha só, gente. Eu quero colocar isso para vocês. Eu falei para vocês que existem os advérbios, tá? Existem os advérbios. Os advérbios, eles estão aqui. E os advérbios, eles podem ser usados em qualquer lugar da frase. Ele pode ser usado no início, ele pode ser usado no final ou no meio, tá? E aí... O que é sujeito? É o elemento que realiza ou sofre ação. Toda frase que fazemos tem um sujeito e tem um predicado. Toda frase que nós fazemos. Tá? O predicado é a parte da oração que contém o verbo e que traz informações sobre o sujeito. Podem ser classificados como verbal, nominal ou verbo nominal. O uso da vírgula. Ela é usada para separar termos coordenados, independentes um do outro na oração. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês o que são elementos coordenados. Eu vou colocar aqui.
Olha só, aqui eu tenho um elemento coordenado, certo? Eu tenho aqui, quais são os elementos coordenados? Dentro da oração, dentro do período, tá? Dentro da minha frase, eu terminei minha frase aqui, eu tenho aqui dois verbos, eu tenho uma locução verbal aqui e tenho uma outra locução verbal aqui, certo? Eu tenho dois verbos. Eu posso colocar: os alunos estudam para a prova. Os alunos estudam para a prova, mas estão preocupados, tá? E eu tenho um verbo só aqui, tá? Estão preocupados. Aí eu verifico o seguinte: eu tenho aqui período composto, porque eu tenho dois verbos, tá? Eu tenho período composto, porque eu tenho dois verbos, certo? Nesse período, eu tenho aqui uma conjunção, eu tenho um conectivo. Esse conectivo, ele é coordenado. Nesse conectivo coordenado, ele requer essa vírgula aqui, ó. Eu tenho que colocar a vírgula aqui, tá? Eu tenho que pôr a vírgula aqui. Então, separar elementos coordenados independentes um do outro na oração. Quais são os elementos coordenados? São os elementos... Oi? Esse aí são os adversativos, né? São a oposição. Aí eu tenho também as conclusivas, tenho as explicativas, tá? E aí eu tenho que colocar as vírgulas, certo? E isolar elementos repetidos no enunciado. Logo, ele chega. Eu tenho que colocar vírgula também. Separar o nome do lugar nas datas, por exemplo, Cuiabá, hoje é que dia? Cuiabá, 22 de julho. Então, você percebe que eu tenho que colocar o quê? Tenho que colocar vírgula, certo? Destacar os apóstolos. O que são os apóstolos? Pedro Álvares Cabral. Quem é Pedro Álvares Cabral? Eu coloquei aqui uma explicação de quem é Pedro Álvares Cabral. Eu coloquei entre vírgulas, tá? Para falar que ele morou na Itália. Certo? Então, você percebe que Pedro Álvares Cabral, eu coloquei que é descobridor do Brasil, eu coloquei entre vírgulas, só para saber quem é ele. Faz de conta que nós esquecemos quem é Pedro Álvares Cabral. Tá certo? Destacar vocativos. Mãe, pai, Júnior, fulano. Então, para destacar esse vocativo, eu tenho que colocar vírgulas. Na fala, eu consigo fazer isso. Na escrita, eu tenho que colocar vírgulas. Tudo bem? Separar as ações unidas pela conjunção E, quando eu tenho o E, que são as são as aditivas, eu não preciso colocar vírgulas. Só vou colocar vírgulas no E quando eu tiver sujeitos diferentes. Eu coloquei aqui: eu corri para chegar a tempo. E vocês, olha só. Como que eu vou descobrir quem é o sujeito da oração? Eu pergunto para o verbo. Verbo. Quem está estudando? Quem está estudando? Os alunos. Verbo. Quem estão preocupados? Quem estão preocupados? Os alunos. Mas aqui está oculto aqui. Né? Eu tenho 5 tipos de sujeitos, tá? Eu tenho sujeito oculto, eu tenho sujeito simples, certo? Exatamente. Então, vocês percebem que eu pergunto para o verbo me responde, certo? Então, no caso aqui, quem correu para chegar a tempo? O sujeito é eu. Quem me esperou? Vocês. Então, nesse caso, eu tenho vírgula antes do E. Só quando tiver sujeitos diferentes. Tá? Só quando tiver sujeitos diferentes, eu coloco E. Tá? Mas aí, a vírgula deve ser usada quando o adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, que eu vou colocar para vocês aqui. Vou colocar para vocês nessa frase aqui.
aqui eu posso colocar essa vírgula, aqui é um advérbio. Esse o que é advérbio? É advérbio que dá uma circunstância ao verbo. Uma circunstância de quê? Ele dá uma circunstância de tempo, dá uma circunstância de lugar, dá uma circunstância de modo. No caso aqui, atualmente, dá ideia de quê pra gente? De tempo. No caso aqui, dá ideia de tempo, tá? Atualmente, tá? Eu posso colocar vírgula aqui. Eu posso também, se eu quiser, mudar o advérbio para o meio da minha frase. Para o meio da minha frase, eu posso colocar aqui Pedro Álvares Cabral. Vírgula. Atualmente. Vírgula. Vai ficar entre vírgulas. Tá? Eu não vou colocar, ó, aqui eu posso colocar vírgulas, certo? Atualmente mora na Itália. Nesse caso aqui, houve vírgulas entre sujeito e predicado, porque aqui eu tenho um adjunto adverbial. Isso vai cair na prova. Tá? Isso vai cair na prova. Tá? Adjunto adverbial, certo? Eu só posso colocar vírgulas quando tiver, só vai ter vírgulas quando tiver adjunto adverbial. Lá eu vou marcar qual é que está errada, certo? Qual é que está errada, ok? Então, aqui eu vou colocar entre vírgulas. No caso aqui eu não coloquei, eu coloquei quem mora na Itália? Quem mora na Itália? Eu coloquei vírgula aqui entre Pedro Álvares Cabral e Mora? Eu não coloquei. Eu coloquei? Não coloquei. Perceberam? Então, aqui ela está correta, aqui está correta. Porque aqui eu coloquei no meio da frase e eu coloquei entre vírgulas. Se eu colocar no final, eu preciso colocar vírgula? Não preciso colocar vírgula. Tá? Eu posso colocar aqui Pedro Álvares Cabral. Aqui já não preciso colocar vírgula, no finalzinho. Quando é adjunto adverbial, ele não precisa colocar vírgula aqui, no finalzinho aqui. Tudo bem? Aqui eu não coloco. Eu não coloco vírgulas entre sujeito e predicado. Então, observa bem, se tiver vírgula entre sujeito e predicado, pergunta para o verbo. Onde está o verbo? Acha o verbo. Se tiver o verbo e tiver o sujeito, pergunta para o verbo. Verbo, quem é você? Entendeu? Quem está fazendo essa ação? Acha o sujeito. Se tiver uma vírgula entre o sujeito e o verbo, ela está errada. Vocês entenderam? Entenderam? Vou perguntar aqui para o verbo. Verbo, quem mora na Itália? Pedro Álvares Cabral. Se tiver uma vírgula aqui, ela está errada. Vocês entenderam? Digamos que eu não coloque vírgula aqui e coloque vírgula aqui. Tá? Coloque vírgula aqui. Certo? E aí eu pergunto para o verbo. Verbo, quem mora na Itália? Pedro Álvares Cabral. Essa vai ficar correta? Não, vai ficar errada. Porque aqui eu pergunto para o verbo me responde quem é o sujeito. Tá? Gente, perguntar para o verbo te responde. Certo? Verbo, quem mora na Itália? Aí ele me respondeu quem é o sujeito e eu verifico se tem vírgula. Se tiver vírgula, ele está errado. Ok? Então, adjunto adverbial, ela pode ser de tempo, de lugar, de modo, tá? Ok? Essa aqui tem uma questão com isso aqui, tá? Eu vou perguntar qual que está errada. Qual é que está errada? Não é qual que está correta não, está errada. Ok?
Aí uma outra com frases que está faltando alguma coisa aqui. Faltando vírgulas. Posso apagar aqui? Posso? Olha só, aqui a pessoa gastou, a igreja gastou para fazer um panfleto. Deus odeia o racismo. É você. Percebeu? Percebeu? Na hora, não percebe. Né? Na hora a pessoa faz o panfleto e não percebe. Mas aí a pessoa pega e fala assim, gente, Deus me odeia. Deus, ele me odeia. Né? Porque falta o quê? Falta uma vírgula, falta um ponto, que a gente tem que tomar muito cuidado. Certo? A pessoa pagou para fazer esse panfleto. Estou mostrando para vocês que é um panfleto. Né? Aquela exclamação ali, te faz fazer uma pergunta. Mas é aqui, ó. Deus odeia o racismo. Tem algum ponto aqui? Tem algum vírgula? Tem algum ponto? Não tem. Aí aqui. E você? Percebeu? Tinha que ter alguma coisa ali que nos dá o entendimento. Exatamente. Ponto ou uma vírgula. Tá? E você? E aí você percebe que falta uma... A pontuação é muito importante. Nós temos que entender que a pontuação é muito importante. Tá? Estou vendendo, meu filho não usa mais, valor R$150 entrego. Certo? Olha só, também tem curtidas aqui, está vendendo filho. Percebeu a má disposição da frase? Né? A má disposição da frase aqui. Certo? Temos que tomar muito cuidado com isso. Esse aqui a gente percebe que é muito, as pessoas colocam lá nas gravadoras, silêncio gravando. Não entre sem ser convidado. Quem está gravando? O silêncio. Né? Silêncio gravando. Quem está gravando? É o silêncio. Então você percebe que na hora que a gente faz a plaquinha, a gente não entende. Né? Faça silêncio. Entendeu? Ou você percebe que você tem que fazer alguma coisa ali. Se está errada a sua fala. Tudo bem? Silêncio. Vírgula. Gravando. Silêncio. Silêncio. Não é assim que a gente faz? Não é assim que... Silêncio. Gravando. Né? Na fala a gente faz isso. E na escrita? Certo? Não entre sem ser convidado. O silêncio não ajuda vocês. A explicação do Deus ali, a vírgula antes do E, porque são sujeitos diferentes. Exatamente. Deus odeia o racismo, que é o racismo. Né? Exatamente. E você? E você? Exatamente. Quando tem dois sujeitos diferentes, você a vírgula antes do E. Percebeu? Tem que colocar uma vírgula aí. Né? Exatamente. Gostei da sua colocação. Muito bem. Até aí, tudo bem? Tudo certo? Bom, quando falamos sobre texto, nós fomos lá sobre textos injuntivos, nós vamos falar sobre texto publicitário, tá? O texto publicitário, pela sua especificidade na sua redação, ela é criativa e ela é original. A função da linguagem foi vista como a função conativa. Eu quero que vocês observem que não é a mesma coisa de conotativa, não. Tá? A função dela é conativa, ela é apelativa. Não é a mesma coisa de conotativa, não.
tá? A função da linguagem é apelativa, conotativa. Aquela que procura seduzir, convencer, envolver, é bastante utilizada nos textos publicitários. No entanto, o texto publicitário não utiliza somente essa função, mas também a função fática, a função poética e a função expressiva, usando jogando com as emoções, anseios, necessidades, preconceitos e todo o sentimento do receptor e suas mensagens. Se vocês forem fazer uma propaganda, vocês vão ter que fazer um jogo de palavras e vocês vão fazer também várias funções infundidas nelas aí, para fazer esse jogo, a publicidade do que vocês querem, certo? A propaganda, ela tornou-se um meio de difusão dos hábitos de consumo, não só de produtos, como também de conceitos e ideias. A redação publicitária é diferente das outras, pois o redator vai utilizar a linguagem e também a imagem de forma criativa, com os vários níveis de linguagem para atingir um determinado público, obedecendo basicamente 4 regras: atenção, informação, desejo e apelo, tá? O texto procura chamar a atenção, fazer-se notar, mas também informa o leitor, espectador, ouvinte, sobre as qualidades do produto anunciado, despertando a motivação, desejo para a compra do produto anunciado. Finalmente, faz um apelo para que o comprador em potencial adquira aquele produto. Então, a publicidade ainda explora o uso de expressões da língua falada, objetivando criar uma atmosfera de intimidade com o leitor. Por exemplo, a propaganda da Caixa Econômica. A propaganda da Caixa Econômica, vem para a Caixa, você também vem. Ela usa uma linguagem que ela cria uma atmosfera, uma linguagem falada, tá? Na realidade, ela tinha que usar, se fosse uma linguagem formal, ela tinha que usar venha para a Caixa, porque ela está usando você. Para a Caixa, você também, para fazer a uniformidade de tratamento, a uniformidade aqui dos verbos com o sujeito, com o pronome aqui, tá? Venha para a Caixa, você também. O que acontece? Como a propaganda tem que ter um jogo sonoro, tem que ter toda uma língua objetivando uma atmosfera de intimidade com o leitor, o que ele faz? Ele usa a segunda pessoa, vem para Caixa, para Caixa, né? É para Caixa, não é nem para Caixa, você, a terceira pessoa, e o verbo na segunda pessoa. Então, quando ele usa dessa forma aqui, ele está criando uma atmosfera de intimidade com o leitor. É uma propaganda usando uma intimidade. Quando ele usa ele está usando uma intimidade com o leitor. Tá certo? Então, Caixa Econômica é o quê? É um banco que está no Brasil inteiro. Certo? Então, está usando essa intimidade aí. Objetivando essa atmosfera de intimidade. O verbo está na segunda pessoa. O vem. Tá? Eu venho, tu vens, ele vem. Mas acontece que quando ele é imperativo, modo imperativo, ele tira o S e ele fica vem. Entendeu? Aí no imperativo ele fica vem. Tudo bem? Vem tu, venha você. Venhamos nós, tá? Ele fica vem. Ele tira o S e fica vem. No imperativo. Tá? Tem tudo isso também. Se eu for jogar aqui, colocar no modo imperativo, tá? Ele tira o S e fica vem. Vem tu, venhas você. Né? Aí eu jogo, aí vem aqui, e tira o S. Porque é o modo imperativo aqui. Tá? E aqui a segunda pessoa e aqui a terceira pessoa. Aqui a terceira pessoa, aqui a terceira pessoa. Para ter esse jogo sonoro, ele precisou usar isso aqui. Tá? Para fazer esse jogo de palavras. Vem para a Caixa, você também vem. Tá? Ele precisou usar isso aí. Tudo bem? Eu fiquei com o canetão e esqueci o...
Aí vocês percebem que a propaganda, ela se utiliza também das cores. Gente, como as cores são importantes, né? O vermelho, o rosa, são muito importantes, tá? As cores, elas influenciam muito mesmo. As embalagens, a propaganda da embalagem, as melhores opções de imóveis, você percebe que está todo mundo feliz, a felicidade ela é plena, né? Perceberam todo mundo bem vestido, ninguém está mal vestido, na verdade, a felicidade aqui ela é plena, todo mundo de bem com a vida, porque eu quero vender a minha fazenda, quero vender a minha casa, né? Então eu vou pegar a pessoa feliz. Alguém quer ver uma pessoa infeliz aqui? De jeito nenhum, na verdade. Todo mundo aqui com aqueles sorrisos, 9 horas da noite, 8h30 da noite, a professora dando aula de língua portuguesa. Ai, que ódio, mas tudo bem, né? Vamos lá. Tudo bem, estou cansado, mas vamos lá, né? E aí, a organização do texto técnico. Vamos um pouquinho do texto técnico para nós terminarmos, tá? Entende-se como redação técnica texto que se destina a informações sobre o uso de algumas normas ou instrução. A redação técnica se divide em oficial, comercial e científica. A redação oficial se refere às comunicações oficiais emanadas do poder público, que são os ofícios, a exposição de motivos, o aviso, o memorando oficial, etc. A redação comercial é utilizada no comércio e na indústria, que são as cartas comerciais, os memorandos e circulares. Na redação científica se inclui as dissertações, os ensaios, as monografias, os relatórios, os manuais de instrução, descrições, narrações técnicas propriamente ditas, as teses, etc. Já o termo redação empresarial é utilizado para designar, tá, a reunião, certo, comercial e bancária, tá, ok? Para facilitar, de acordo no material de vocês, tá? Ele tem como vocês vão escrever um texto lá, de acordo com a BNT, certo? Ele tem ali, para facilitar a compreensão de organização de um texto técnico, coloca-se aqui algumas normas de ABNT para elaboração de documentos técnicos. Ele tem o timbre. Quanto aos ofícios, deverá constar sempre na parte superior dos documentos, a comunicação visando a identificação do órgão emissor, índice, número do ofício, quando vocês vão colocar 2,5 centímetros da margem. Então, vocês percebem que o material que vocês têm, ele dá toda essa instrução para vocês. Tudo bem? Referência ou ementa no ofício deve ser alinhada 2,5 da margem esquerda, dois espaços abaixo do índice número, ou localizar-se do lado direito abaixo da data, desde que não ultrapasse a metade da folha. Tem que ter vocativo, né? No ofício deverá localizar 5 centímetros da margem esquerda e 3 espaços duplos da referência da ementa. Então, você percebe que lá vocês vão ter toda a localização para vocês, ok? O texto, tanto no ofício quanto na carta, inicia-se com parágrafo a 5 centímetros do vocativo, sendo objeto do documento e apresenta abertura, desenvolvimento e fecho. O primeiro parágrafo e o fecho não são numerados. O fecho, em caso de ofício ou carta, o fecho não é numerado. É alinhado ao parágrafo, ficando nos 2 espaços duplos desse último, ou sob a fórmula de cortesia. Exemplo, atenciosamente. A assinatura, nos 3 casos, ofício, memorando e carta, fica a 4 centímetros abaixo do fecho, contendo o número e cargo do signatário, sem sublinhar o local de data. E tem os anexos, nos casos ficam os 2 espaços, assinatura, 2,5 do lado esquerdo, da margem do papel. E é endereçamento, iniciais do redator, transporte da mensagem, e aí tem um ofício aqui, né, que vocês já sabem como fazer, mais ou menos isso que vai ficar. E aí, essa referência aqui, e termina a nossa aula de acordo com o que foi colocado, tá? Alguém tem alguma pergunta para ser feita? A atividade de amanhã
né? Vai estar super fácil de acordo com o que foi falado, né? Aquilo que eu coloquei para vocês, tá? Vai estar super fácil. E aí nós vamos ler essa atividade para amanhã. Então, eu aguardo vocês amanhã para fazer essa atividade amanhã, tá? Então, boa noite para vocês. Todos assinaram a... Ok, então. Ninguém tem nenhuma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, boa noite.